Te louvamos, Deus, nessa manhã. Tu és Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor se manifestou a nós em Cristo, e hoje é através da palavra de Cristo. E nós estamos, Senhor, juntos e reunidos com o nosso coração desejoso de aprender do Senhor e de ter a Tua palavra habitando e ocupando todos os espaços da nossa alma. Nós suplicamos pela Tua presença, Senhor. Eu clamo para que o Senhor me conceda na exposição da Tua palavra poder do Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras do Senhor. Que o Senhor não leve em conta as minhas fraquezas, pecados e imperfeições, mas que pelo amor que o Senhor tem a essas pessoas, o Senhor fale com elas através do texto sagrado. E também peço pelo Teu povo que aqui está, para que o Senhor prepare o coração de cada um deles, e que a porção da Tua palavra que vai ser ministrada hoje produza, Senhor, vida, produza mudança, produza um coração ainda mais firme, e um coração sedento, um coração inclinado à Tua vontade e ao desejo de viver na Tua presença. Nós oramos e pedimos tudo isso no nome de Jesus, amém, amém. Vamos abrir, meus irmãos, em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, na semana em que nós meditamos a última mensagem, nós vimos do verso 1 ao 7, hoje nós vamos continuar do verso 8 até o verso 21, só que essa história que nós vamos ler hoje da vida de Abraão, ela tem conexões com certos acontecimentos que nós já meditamos no capítulo 16, então é importante você lembrar desses acontecimentos. Lembre-se que Deus fez uma promessa a Abraão e Sara que eles iriam gerar uma criança, mas esse casal, tomado por uma incredulidade, especialmente Sara, ela entregou a sua serva, uma egípcia escrava chamada Agar, e Abraão gerou um filho com ela, chamado Ismael. A história bíblica conta que logo depois que essa criança foi gerada, Agar passou a desprezar a sua senhora Sara, e ela ficou muito ressentida com isso, foi se queixar com Abraão, e Abraão deu carta branca, na verdade, para que ela agisse com Agar como ela quisesse. Sara foi com tudo para cima dela, humilhou, diz o texto bíblico, e isso fez com que Agar fosse para o deserto, e lá ela estava chorando. O Senhor apareceu para ela, dizendo que ela deveria voltar para casa, ela deveria se submeter à sua senhora, e ela deveria crer numa promessa que o Senhor estava fazendo, que ela ia gerar um filho, e esse filho se tornaria uma grande nação, e que pelo amor que o Senhor nutria por Abraão, Deus iria abençoar aquela criança, embora a criança não fosse a herdeira da promessa. 14 anos depois desse evento, nasceu Isaac, que foi a meditação que nós fizemos do capítulo 21 até o verso 7. Isaac nasceu, e esses dois irmãos cresceram juntos, e hoje nós vamos ver o momento da separação deles, o momento em que cada um desses irmãos seguem pelo seu caminho, e cada um deles vai formar uma descendência, a descendência da promessa e a descendência segundo a carne. Então é isso que nós vamos falar hoje pela manhã. Então o tema da nossa meditação é Sinai e Jerusalém Celestial, um conflito de descendências, e ao longo da mensagem os irmãos vão entender porque nós optamos por esse tema. O objetivo nosso essa manhã é que os irmãos percebam essas duas descendências que já vêm na história da Escritura, mas que aqui se tornam muito mais claras. Nós temos, por exemplo, anterior a essa, a descendência de Caim e a descendência de Abel, e aqui nós temos a descendência de Sara na figura de Isaac, e a descendência de Agar na figura de Ismael, que são duas nações, dois grandes povos
que no Novo Testamento vão significar aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Então o objetivo nosso essa manhã é que os irmãos vejam essas duas descendências e entendam que há um conflito nelas, que ocorre todos os dias por meio delas e que nós somos inseridos. Então vamos ler a partir do verso 8, e nós vamos lendo, e à medida que lendo nós vamos parando e fazendo algumas considerações. Irmãos, esse pequeno trecho aqui, vocês vão ver que ele é marcado por uma série de crises e intervenções divinas. Então você tem uma, duas crises, Deus intervém, você tem outra crise, Deus intervém. Então o capítulo ele pode ser dividido assim, entre as crises que estão ocorrendo e a intervenção do Senhor para solucionar essas crises. Então nós temos a primeira crise que ocorre, que é uma crise entre Ismael e Isaque. Vamos ler o verso 8 e o verso 9, diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão. Então aqui nós temos o primeiro conflito entre esses dois homens, um menino e um adolescente, porque na verdade Isaque tinha aqui cerca de 3 anos de idade, que era aquela idade que na cultura hebraica a criança desmamava, e 14 anos de diferença, o Ismael tinha 17 anos na cultura oriental, era a idade que normalmente o menino saía de casa para casar e constituir a sua própria família, que para nós hoje seria uma coisa muito estranha, mas que era comum naquela época. Abraão aqui ele dá uma grande festa para coroar esse momento que seu filho está saindo dos braços da mãe, e era aquela ocasião em que o pai assumia muito mais diretamente a criação e a formação da criança. E Sara viu, diz o texto, o filho da escrava, Ismael, caçoando de Isaque. Essa palavra caçoar, que está aqui no texto, na verdade é um trocadilho. É um trocadilho com o nome de Isaque. Lembra que o nome Isaque significa riso, ele ri, e aqui está usando a palavra caçoava. Então é a mesma palavra, é a mesma raiz. No entanto, a construção dessa palavra é para demonstrar que era um riso malicioso, era um riso humilhante. Para vocês terem uma ideia, essa mesma palavra ela é usada em Juízes capítulo 16, versículo 25, para falar do riso dos filisteus diante de Sansão. Lembra que Sansão está preso lá, e o povo diz assim: tragam Sansão aqui para a gente rir dele, para a gente zombar dele. É essa mesma palavra que é usada aqui. Então é uma palavra para falar de um estado de humilhação muito grande. Então não era simplesmente, quero deixar de imediato isso claro, que não era um conflito entre duas crianças, como acontece às vezes na nossa casa, que o irmão mais velho faz um pouco de bullying com o irmão mais novo. De fato, uma coisa séria estava acontecendo aqui, e o próprio texto bíblico diz que Ismael teria esse tipo de personalidade. Se você olhar no capítulo 16, no versículo 12, você vai perceber que já estava profetizado que o Ismael ele teria esse tipo de personalidade grosseira, que ele não ia se dar bem com seus irmãos. Então capítulo 16 verso 12 diz: ele será, falando de Ismael, entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, habitará no fronteiro a todos os seus irmãos. Então o texto sagrado diz que ele seria um homem grosseiro, e que ele estaria em guerra constante contra todas as pessoas, e que ele ia morar longe dos seus irmãos, ele ia estar numa fronteira distante dos seus irmãos. Haveria uma linha que demarcaria muito claramente onde ele estava e onde os seus irmãos estavam. Então ele era esse tipo de pessoa. E lembre-se também que, em certo sentido,
o Ismael está reproduzindo o que era a personalidade da sua própria mãe, porque o texto sagrado diz que assim que Agar ficou grávida dele, ela passou a zombar, ela passou a desprezar a sua senhora Sara. Então, colocando-se aqui no lugar de Sara, você pode perceber todas essas coisas que estavam acontecendo. Tem um outro fato também que me veio à mente, é que quem registrou essa história foi Moisés. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés. E Moisés foi um homem que assistiu de perto a opressão dos egípcios sobre o povo de Israel. Então é muito provável também que Moisés aqui está apresentando uma espécie de antecedente do que seria a história de Israel, onde você tem o povo de Deus sendo perseguido por nações, pela nação egípcia. Então é bem possível que Moisés esteja retratando aqui. Então nós temos, no final das contas, o filho da promessa sendo perseguido pelo filho da carne, ou pela descendência da serpente, ou pelo gerado pelos homens. E esse conflito é um conflito que se espalha por toda a Bíblia, e nós vamos mostrar um pouco mais disso no final da mensagem. Então esse é o primeiro conflito que eu quero sinalizar para vocês, é o conflito entre esses dois filhos de Abraão, entre Ismael e Isaque. O segundo conflito é uma consequência desse, é o conflito entre Sara e Abraão, que está no versículo 10, olhe comigo por favor essa passagem, que diz assim: disse a Abraão, aqui é Sara falando, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então Sara faz um pedido a Abraão, rejeita esse filho. É um pedido, irmãos, mas assim, você que é casado, talvez saiba que tem aqueles pedidos que a esposa às vezes faz para a gente, que é um pedido, mas que se você não atender esse pedido, né, coisas ruins acontecem. Então é mais ou menos o que está ocorrendo aqui, ela está pedindo, mas é aquele pedido enfático, para não usar outra palavra, tá bom? Então é o que está acontecendo, ela está fazendo um pedido para ele, ela está pedindo que o Abraão deserde a Ismael. E a reação do Abraão é um profundo conflito interno. A gente vê isso no versículo 11, quando fala assim: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Então essa palavra penoso aqui, ela significa perturbado, dolorido. Então era uma decisão difícil, porque o texto diz que afinal de contas, embora gerado de uma escrava, Ismael era o filho dele, era o primeiro filho. Uma curiosidade que eu li, lendo alguns historiadores antigos essa semana, é que o pedido de Sara era um pedido que se fundamentava nas leis da época. Nas leis da antiguidade oriental, uma escrava que gerasse filhos para o seu senhor, ela até poderia receber a sua alforria, a sua libertação. No entanto, essa libertação não fazia dela e dos filhos dela participantes da herança que era da família do casamento original. Então Sara estava fazendo um pedido que era um pedido justo para os padrões de leis da época. Então essa é a primeira cena que eu queria sinalizar com vocês. É uma cena de série de conflitos. Então os dois filhos se conflitando, o casal se conflitando e o próprio Abraão com profundo conflito no coração. A segunda cena que eu quero sinalizar é a intervenção de Deus. Deus intervém. E como é que ele intervém? Ele intervém endossando o pedido de Sara, verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então Deus diz: não pareça isso mal, isto é, Deus diz: não pareça essa situação para você algo perturbador, uma situação perturbadora. O texto diz que Deus viu que ele estava preocupado tanto com o menino como com a mãe do menino, e ele deveria atender o pedido de Sara, porque por trás do pedido de Sara havia a ação de Deus.
A ação de Deus era, através de Isaac será a descendência. Então a descendência da promessa, a futura nação de Israel, o próprio Messias, viria da pessoa de Isaac. Então é como se Deus estivesse dizendo, irmãos, que chegou o momento de separar o gerado da carne, Ismael, daquele que era o gerado da promessa, o próprio Isaac. Então ele tinha que fazer essa separação. No verso 13, Deus fez uma promessa para Abraão para confortar o coração dele, dizendo assim: mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Então Deus fez a ele uma promessa. Ele tinha 17 anos, ele estava naquela idade em que os jovens saíam de casa para se casar, e Deus está dizendo que pelo amor que ele nutria por Abraão, ele iria abençoar a vida desse jovem. Evidentemente, não seria tornando esse jovem herdeiro de Abraão, herdeiro das promessas, participante dessa geração espiritual, daqueles que dariam origem ao Messias, mas ele seria abençoado aqui nesse mundo. Ele não teria aquelas bênçãos espirituais que o Ismael teria, mas ele seria uma pessoa abençoada por Deus enquanto aqui estivesse. Isso nos leva à próxima cena. A próxima cena é Abraão obedece a Deus, verso 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Aqui, irmãos, parece um pouco grosseiro o que Abraão está fazendo. Mandar um filho embora, junto com a sua mãe, dando uma porção de pão, e o equivalente a 12 litros de água, é o que se media mais ou menos em um odre, naquela época. Agora 12 litros de água para você andar no deserto, você sabe que era uma coisa muito complicada. Mas irmãos, vocês precisam entender isso à luz do que a história está dizendo. Na verdade, Abraão não está sendo grosseiro, ele está obedecendo a ordem de Deus e crendo na promessa. A ordem de Deus era: manda o filho da escrava embora, porque ele não pode ter participante na herança, ele não é herdeiro, o herdeiro é Isaac. Então ele não poderia pegar uma parte dos bens dele e entregar para o menino, porque isso seria tomar da herança que Deus disse que era de Isaac. O segundo ponto é que Deus havia prometido a Abraão que ele iria cuidar do garoto, e que o garoto iria crescer, iria prosperar e se tornar um homem poderoso no mundo. Então quando Abraão faz esse gesto de mandá-lo praticamente sem nada, ele está de fato acreditando na promessa que Deus deu a ele, do mesmo jeito que alguns anos depois, ele creria na promessa de Deus, mesmo Deus mandando ele matar Isaac, ele creria que Deus poderia trazer o seu filho de volta à vida. Então o texto, essa parte termina do texto dizendo que eles andaram errantes pelo deserto. E aí entra a quarta cena da história, que é a crise de Agar e a consequente intervenção de Deus, versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então aqui é o momento de maior desespero dessa história. Ela chegou ao ponto que não tinha mais recursos, ela deixou o filho dela debaixo de um arbusto, ela se distanciou e ficou meio que de longe, esperando o filho dela morrer. Mas o texto diz que foi nesse instante que o próprio menino Ismael orou, clamou a Deus. É muito provável que o Ismael conhecesse as promessas que Deus tinha feito à mãe dele, a respeito dele, e ele clamou por essas promessas e Deus veio ao seu encontro, é o que diz o verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. No verso 18: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele
um grande povo. Aqui Deus está reiterando uma promessa que já tinha feito essa mulher quando o menino nasceu. Essa promessa está no capítulo 16, versículo 10. Deus falou com essa mesma mulher dizendo: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Então Deus havia prometido para ela que desse menino viria uma grande nação. Nós sabemos que pela história que esse Ismael se casa com uma egípcia e ele vai viver naquela região do Monte Sinai, e dele viriam 12 filhos que dariam origem futuramente às 12 tribos árabes. Então o povo é a raiz do povo árabe que está sendo formada aqui. Verso 19, irmãos, nós temos a intervenção de Deus para resolver o problema deles. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então, ela estava numa aflição tão grande que ela não via que a provisão de Deus estava ali do seu lado, tinha um poço d'água, mas o Senhor abriu os olhos dela e ela viu a água ali, e ela pôde então suprir as suas necessidades. Irmãos, enquanto eu estava olhando esse texto durante essa semana, me veio um pensamento, especialmente lembrando daquelas irmãs que às vezes precisam criar filhos sozinhas. Você não tem um marido, ou às vezes você não tem uma pessoa de Deus do seu lado para educar o seu filho nos caminhos do Senhor, ou seus filhos. Esse texto aqui, essa passagem é uma grande palavra de conforto para você, porque Deus aqui está mostrando todo o seu cuidado, o seu interesse diante de uma mulher que não era convertida ao Deus verdadeiro. Deus estava dando a ela condições para que ela criasse o filho e suprisse as necessidades do filho. E se o Senhor fez isso com a mulher que era ímpia, que era pagã, que era descrente, muito mais com as filhas de Deus. Então Deus vai dar sim a graça de você criar seus filhos, de você formar seus filhos e ter a alegria deles se tornando homens e mulheres de Deus que impactam esse mundo. Então não esqueça disso. Verso 20 e 21, o cuidado de Deus com Ismael. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, que é a região onde hoje nós temos o Monte Sinai, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então o texto termina, irmãos, mostrando que Deus cumpriu o que prometeu, que mesmo ele não sendo herdeiro da promessa, ele se tornou um homem importante, se tornou um homem poderoso, e se tornou o pai de uma grande nação que são o povo árabe hoje. E ele se tornou flecheiro, é importante dizer isso, ele passou a ser um homem de viver através das suas armas. Isso foi profetizado assim que ele nasceu. Ele seria um homem que lutaria contra todos e todos lutariam contra ele. Então isso está sendo cumprido também. E ele viveu nessa região onde hoje nós temos a Arábia, e ele casou-se com uma egípcia. Parece que Moisés sempre está mostrando essa relação dos árabes com os egípcios como sendo aquele povo que se opõe ao povo de Deus. Irmãos, esse evento que nós acabamos de ver aqui, ele tem uma relação muito forte com uma passagem do Novo Testamento, e a gente não poderia deixar essa passagem sem antes olhar as conexões de Gênesis 21 com Gálatas capítulo 4, queria lhes conduzir até lá, e essa passagem é uma passagem muito importante para a gente tomar conhecimento do modo como Deus age, e vocês vão ver que ela tem conexões muito fortes com acontecimentos que nós experimentamos ainda hoje. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, a partir do verso 21, eu vou lendo e parando e fazendo explicações, porque não é um texto tão simples, mas vocês que estão com o capítulo 21 de Gênesis bem fresquinho na mente, você não vai ter tanta dificuldade. No verso 21, o apóstolo Paulo fala assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então é importante aqui de imediato você saber que o apóstolo Paulo estava se dirigindo a cristãos judeus que
queriam manter os elementos da fé cristã ao lado de elementos do judaísmo. Então seria mais ou menos assim, eram pessoas que diziam: você precisa se converter a Jesus, você precisa crer em Jesus, no entanto, os homens precisam ser circuncidados, vocês devem seguir toda a lei do Antigo Testamento, vocês também devem seguir aquelas leis dietéticas sobre os tipos de alimentos que pode e que não pode, e o calendário de festas do Antigo Testamento. Então era uma proposta de uma mescla do cristianismo com o judaísmo. Os estudiosos da história da igreja chamam esse povo de judaizantes. Então judaizantes eram aqueles que tentavam mesclar a fé cristã com o judaísmo do Antigo Testamento. Paulo está se dirigindo a essas pessoas, inclusive Paulo escreveu Gálatas para combater esse problema. Foi a primeira heresia que assolou a igreja, a tentativa de misturar o judaísmo do Antigo Testamento com a fé cristã. Então Paulo está se dirigindo a esses que se converteram a Jesus, mas que queriam ainda viver sobre a lei. E aí o que ele diz? Verso 22 até o verso 24, ele fala assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Está falando de Ismael e Isaque, que acabamos de ler. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então ele fala aqui de 2 nascimentos: um nascimento segundo a carne, que foi o Ismael, em que Abraão e Sara tentaram pelos meios humanos resolver o problema, e tem aquele que veio através da promessa, quando eles não tinham mais condições de gerar filho, já havia passado o tempo de fertilidade deles, e o fato de que Sara era estéril. Então esse menino nasceu, e esse menino nasceu por uma intervenção sobrenatural, como a promessa de Deus cumprida na vida desse casal. Verso 24 e 25, veja o que Paulo diz: estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, primeiro um esclarecimento sobre essa palavra alegoria, né? O pessoal que faz seminários, estudantes de teologia aqui da igreja, já me ouviram muitas vezes falando que nós não usamos interpretação alegórica, que interpretação alegórica é um erro, e aí você lê aqui Paulo dizendo que é uma alegoria, então isso seria uma contradição. Então esse é só um parêntese exclusivamente para vocês, viu? Então isso aqui que é chamado de alegoria, não é aquela alegoria que apareceu no século II, século III da história da igreja, aquela alegoria que surgiu lá em Alexandria, com Filo, Orígenes e companhia. Era uma alegoria que negava o sentido histórico do texto sagrado. Então, por exemplo, eles achavam que a história de Adão e Eva era uma história muito estranha, que não tinha como ser lido literalmente. Então eles diziam: não, Adão e Eva é uma alegoria da busca do homem pelo proibido, então eles nunca existiram como personagens históricos literais, é simplesmente uma fábula, uma alegoria dessa busca do homem por aquilo que é proibido. Então essa é a alegoria dos séculos 2, 3, 4 e que nós combatemos. Aqui Paulo está empregando a palavra alegoria, mas não está empregando ela negando o sentido histórico de Gênesis 21. Sara e Agar foram 2 mulheres que existiram, que geraram filhos realmente. O que ele está dizendo apenas é que a história literal dessas 2 mulheres, ela aponta para um significado superior, mas sem negar o sentido histórico do texto. Então, ele diz o seguinte: Sara e Agar apontam para 2 alianças. Agar é o símbolo da aliança do Sinai. Lembra que o Sinai foi o local onde Deus apareceu para Moisés e entregou os 10 mandamentos. Então foi lá que Deus fez uma aliança com Israel, que eles deveriam cumprir a lei de Deus, e que se eles não cumprissem a lei de Deus, eles iam perder a terra. Então o Paulo está dizendo que essa aliança que foi feita no Sinai e que era vivida na Jerusalém atual, na Jerusalém terrena. A Jerusalém terrena era o local onde se pregava constantemente que as pessoas precisavam obedecer os 10 mandamentos para ser salvo. Então Paulo está dizendo que essa aliança, simbolizada na figura de Agar,
ela produz escravidão espiritual. Isto é, uma pessoa que tenta obedecer os 10 mandamentos para ser salvo, essa pessoa descobre no final das contas que ela não é salva, mas que ela é escrava do pecado. Então Paulo está dizendo que Agar, que aponta para o Sinai e que aponta para a cidade de Jerusalém nos tempos de Jesus, simboliza essa aliança das obras da lei. Já verso 26 e 27, ele continua falando de Sara agora, dizendo o seguinte: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito, e aqui ele cita Isaías 54, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais são numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Então, Paulo agora diz que a maternidade de Sara que gerou Isaac, Sara que gerou o filho segundo a promessa, Sara que gerou um filho sobrenatural, ela ilustra aqueles que são da fé, aqueles que são os filhos de Deus através do novo nascimento. Esses não nasceram de Agar, da escrava, eles nasceram da Sara. Ele diz que eles são filhos da Nova Jerusalém. A conexão deles é com o reino dos céus, eles são salvos pela graça. Eles não estão tentando ser salvos através do cumprimento dos 10 mandamentos. E é nesse contexto que ele cita Isaías 54, para reforçar a ideia que nós somos os filhos de Sara, nós somos os herdeiros da promessa, nós nascemos de uma forma sobrenatural. E no verso 28, ele identifica a nossa descendência, dizendo: vós porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Então, do mesmo jeito que Isaac nasceu de uma promessa, de um ato sobrenatural, nós também nascemos da promessa de Deus, nós nascemos de um ato sobrenatural que foi operado por Deus no novo nascimento. Então, no novo nascimento, você veio a esse mundo como uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não nascemos da carne, nós nascemos de cima, a nossa mãe é a Nova Jerusalém. Então ele está falando aqui de pessoas que são salvas pela graça e pessoas que estão tentando obter a sua salvação através do merecimento. Ele diz: esses são os filhos da escrava. No verso 29, ele explica por que os cristãos são perseguidos. Olha que interessante isso. Tem relação com a história que lemos. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, isto é, Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, Isaac, assim também agora. Então ele está falando, irmãos, de que aquele conflito que nós lemos entre os dois meninos, esse conflito ele é apenas uma ilustração de um conflito maior, porque os filhos da escrava continuam perseguindo os filhos da promessa. Então Paulo está escrevendo para os cristãos da Galácia e dizendo isso: por que estão se opondo a vocês? Por que estão perseguindo vocês? Por que estão tentando fazer vocês voltar para a lei, para as leis dietéticas, o cumprimento dos 10 mandamentos, a circuncisão? Por que as pessoas estão instando vocês e perseguindo vocês para fazerem isso? Porque esse sempre foi o comportamento do filho da escrava. Os filhos da escrava sempre vão perseguir os filhos da promessa. Mas no verso 30 ele traz uma palavra de esperança, dizendo: contudo, que diz a Escritura? E aqui é Deus falando com Abraão: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então ele está falando que os filhos da escrava, isto é, aqueles que buscam a salvação por meio das obras, aqueles que são os descendentes de Ismael, ou que em outras passagens são chamados de filhos da serpente, filhos do diabo, os opressores do povo de Deus, eles serão banidos da presença de Deus, eles não vão herdar a promessa do mesmo jeito que Ismael não herdou, enquanto os nascidos da promessa estarão com o Senhor e herdarão tudo com Cristo para todo sempre.
Então perceba que esse capítulo de Paulo tem profundas ligações com Gênesis 21 que acabamos de ler. Então vamos caminhar, irmãos, para algumas conclusões e depois nós vamos orar ao Senhor. Então eu queria primeiro me dirigir a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, porque esse texto aqui tem uma palavra muito forte para você. Há muita gente que está hoje cometendo o mesmo erro que Paulo acabou de denunciar aqui. Tem muita gente que está tentando ser salva através das suas obras. Tem muita gente que acredita que se você cumprir os 10 mandamentos, ou se você pelo menos cumprir a maioria dos 10 mandamentos, mesmo que não seja de um modo perfeito, Deus vai salvar você. Então se você nunca matar, nunca roubar, você nunca ser uma pessoa que está por aí injuriando os outros, Deus vai olhar com simpatia e vai salvar você. Irmãos, isso é um grande erro. Paulo acabou de falar isso aqui. Paulo falou que quem está vivendo assim, está vivendo na escravidão. Quem está vivendo assim, na verdade não está vivendo como herdeiro da promessa, está vivendo como o filho da escrava, e que essa pessoa não tem nenhuma relação com a Jerusalém celestial. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o objetivo dos 10 mandamentos não é salvar. O objetivo dos 10 mandamentos é mostrar que somos pecadores. Paulo fala muito isso em Gálatas, eu aconselho você a ler toda essa carta, e Romanos também ele fala muito disso. Eu gosto de comparar os 10 mandamentos a um raio-x. O raio-x te dá um diagnóstico, mas o raio-x não te dá uma cura. Então uma pessoa que tem uma infecção no pulmão, ele pode ir lá no raio-x, ele recebe um diagnóstico, uma fotografia de que ele tem um problema nos seus pulmões, mas aquela fotografia ou aquele gesto de ter sido submetido ao raio-x não produz cura, apenas mostra o estado dele. Esse é o objetivo da lei. Então quando nós somos colocados diante da lei, nós recebemos uma fotocópia do que nós somos. O que nós somos? Nós somos pecadores. Nós somos incapazes de cumprir perfeitamente os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: amarás, que você tem que amar o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Nós não conseguimos fazer isso de uma maneira perfeita. Quando o texto diz, não matarás, Jesus disse que você odiar uma pessoa é o mesmo que matar. Não cobiçarás, Jesus disse que se você olhar você com uma intenção impura, você já cometeu adultério. Então nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são um diagnóstico, eles são um raio-x, eles mostram a nossa incapacidade. Se nós queremos ser salvos, nós precisamos depender da graça de Deus. É isso que Paulo está argumentando em Gálatas 4. Ele está dizendo que tentar ser salvo através dos 10 mandamentos é viver como filho da escrava, é tentar obter a sua salvação através da sua própria justiça. E Paulo está dizendo, a salvação é pela graça. A salvação é você crer no prometido, é você acreditar que Jesus Cristo morreu e que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados, que foi o sacrifício de Jesus que removeu a impureza de dentro de você, que era diagnosticada pela lei. Então através disso eu quero te fazer um convite essa manhã, você abandonar a sua justiça, você abandonar as suas tentativas de ser salvo pelo seu próprio esforço, e você se lançar aos pés de Jesus, clamando que Ele remova o pecado, que Ele te perdoe, que Ele justifique você. Então hoje é um convite de Deus para você abandonar a sua própria justiça e se agarrar à justiça de Cristo, para você se tornar herdeiro da Jerusalém celestial, para você ser contado como um filho, como uma filha da promessa, você ser liberto da condenação que essa escravidão impõe sobre você hoje. Você pode fazer isso hoje, onde você está, elevando seu pensamento para o alto, falando com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, crendo que a morte de Jesus foi um pagamento para remover toda essa sujeira, e que de hoje em diante você vai viver como um discípulo e uma discípula de Cristo, e você vai ser salvo. Então Gênesis 21, Gálatas 4, aponta para um grave problema que precisamos de alguém que remova o nosso pecado, e só o Senhor Jesus pode fazer isso.
A segunda lição que eu quero trazer é para os irmãos que já entregaram a sua vida a Jesus, é que nós precisamos lembrar que fazemos parte de um conflito de descendências. Nós estamos inseridos nesse conflito. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, os filhos da escrava continuarão zombando dos filhos da promessa. Isso vai continuar ocorrendo na nossa vida. Esse conflito de descendências, ele se estende aos nossos relacionamentos. Esse conflito chega dentro da nossa casa. Esse conflito vem através de pessoas que convivemos e até amamos. Esse conflito se estende ao nosso ambiente de trabalho, ao meio acadêmico e ao próprio ambiente público. E não tem como você fugir disso. Se você é filho da promessa, o filho da escrava sempre vai zombar de você, sempre vai caçoar de você, sempre vai humilhar você. E lembre-se que essa indisposição dos filhos da escrava com os filhos da promessa vem pelo fato de Jesus Cristo existir em você. O fato do Senhor Jesus estar dentro do seu coração e a imagem de Cristo está sendo formada no seu rosto, esse é o motivo pelo qual os filhos da escrava vão continuar odiando e perseguindo os filhos da escrava. Não é por causa de você, mas é por causa de quem está em você. Então, diante disso, eu queria dizer para os irmãos: irmãos, vamos aceitar essa condição. Não vamos nos lamentar, não vamos nos escandalizar, nos ressentir, não vamos nos desmotivar. Vamos olhar para a Sagrada Escritura e ver que a história do povo de Deus sempre foi assim. Começou em Gênesis 3,15, quando Deus disse que o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente e a serpente iria morder o calcanhar do descendente. Isso aconteceu com Jesus. E depois nós temos os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, novamente o filho da serpente, a descendência que daria origem à descendência da escrava, matando o herdeiro da promessa. Depois nós vemos isso aqui nos dois filhos de Abraão. Depois a gente caminha na história e nós vemos Israel e o Egito, novamente os filhos da serpente perseguindo, e a gente vê isso em toda a história bíblica, no ministério de Jesus e chegando até os nossos dias. Então vamos lembrar que essa é a história do povo de Deus. O povo de Deus vai continuar sendo zombado, o povo de Deus vai continuar sendo perseguido. E todas as vezes que você experimentar isso nos seus próprios processos diários, às vezes dentro da sua casa, às vezes por meio de pessoas que você ama, é a hora de você lembrar quem você é. É a hora de você lembrar o grande privilégio que é você ter Deus como seu pai, você ter a Jerusalém como sendo a sua mãe, e ter o Senhor Jesus como sendo seu irmão mais velho. É a hora de você lembrar que antes da serpente atacar você, através dos filhos da escrava, essa serpente, ela mordeu o calcanhar do Senhor Jesus Cristo. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus pisou a cabeça da serpente, e essa vitória de Jesus sobre a serpente é nossa vitória também. Nós somos participantes dela. Portanto, é só mais um pouco, é só mais um tempo. Essa situação logo logo vai ser revertida. Logo mais umas poucas guerras se consumam, nós vamos para casa, nós vamos para Nova Jerusalém, e nós estaremos para sempre com o Senhor quando esses conflitos terminarão de vez. Então nós não deveríamos estranhar, irmãos. Isso aqui concorda com o que nós temos falado nas nossas meditações do culto noturno, sobre o que Pedro diz, que a gente não deve estranhar essa oposição, porque essa oposição é a marca do povo de Deus. A gente deveria olhar para nós mesmos e dizer: louvado seja Deus, se eu estou padecendo esse tipo de coisa, significa que eu sou filho da promessa, que eu sou filha da promessa, que eu sou herdeira da minha mãe, Sara, a Nova Jerusalém, e que eu não sou filho da escrava. Por último, eu quero concluir com uma terceira ideia, é que nós temos que viver a vida cristã como filhos da promessa e não como filhos da escrava. Deixa-me explicar melhor um pouco isso.
Eu tenho visto na experiência pastoral, pessoas que se convertem a Jesus verdadeiramente, que creem no Senhor Jesus, mas que elas tentam viver a vida cristã debaixo da lei, como se fossem filhos da escrava. Isso é manifestado em atitudes muito práticas. Por exemplo, você tentando se relacionar com Deus na base do seu desempenho. Então você passou uma semana inteira em que você leu a Bíblia várias vezes e orou todos os dias, e você olha para si mesmo e diz: eu acho que essa semana Deus está muito satisfeito comigo, porque fidelidade total, viu? Fidelidade total, oração, leitura, serviço a Deus. Toda vez que veio o pensamento errado, eu consegui vencer, amém, né? Unção total, e lá vai. Já naquela semana em que você não conseguiu ler a Bíblia todo dia, isso acontece com vocês, não? É assim que o pastor descobre as coisas da vida dos irmãos, viu? Aquela semana que você não conseguiu ler toda a Bíblia todo dia, que você orou, mas orou aquelas orações meio descuidadas, ou aquela semana em que as tentações vieram com força, e você até andou tropeçando, você olha para si mesmo e diz: eu acho que essa semana Deus está de cara virada para mim. Para eu andar nessa rua aqui, um carro me atropelar, um raio cair na minha cabeça, é isso aqui, a ira de Deus está por um triz. E nós vivemos a vida cristã mais ou menos assim, achando que nós merecemos mais bênçãos de Deus, porque nós estamos sendo mais fiéis, que Deus nos ama mais quando fazemos as coisas erradas, e que Ele nos ama menos quando nós pecamos. Isso, irmãos, é como se depois de termos sido libertos da nossa mãe escrava, nós estivéssemos tentando amarrar as cadeias em nós de novo e voltar para aquela vida de escravidão, procurando a santidade ou a vitória sobre o pecado através de uma forte determinação interior. Então você tomando decisões firmes e contando com o poder da sua volição para manter cada uma dessas decisões. Isso é uma coisa muito desastrosa. Ela causa muitos conflitos no nosso coração. O conflito maior que nós experimentamos é a frustração. Esse é o maior resultado, a frustração. Por quê? Porque você vence um dia, 2, 3, 4, mas depois você tropeça de novo. E quando você tropeça, você tem a impressão que acabou tudo, né? Eu vinha tão bem, oh meu Deus, aconteceu de novo. E isso produz uma frustração, aquela sensação de que você não está avançando na vida cristã. E do outro lado, produz arrogância, produz uma certa soberba. Quando você consegue passar alguns dias naquela condição de manter firme as decisões que você manteve, então você fica: amém, essa semana eu estou bem, viu? Essa semana só perco para o anjo Gabriel. Irmãos, onde nós estamos querendo chegar é que nós precisamos lembrar que a nossa salvação é pela graça, a nossa santificação também é pela graça. A nossa salvação não é pelo nosso desempenho, e a nossa santificação também não é pelo nosso desempenho. Nós não vencemos o pecado a partir da nossa determinação. Nós não vencemos o nosso pecado a partir de decisões firmes e de um comportamento disciplinado mantendo essas decisões. Nós vencemos o pecado cultivando comunhão com Cristo. É comunhão com Cristo. A solução não está em você, a solução está em Jesus. É assim que você é revestido do Espírito Santo. Nós subjugamos o pecado na nossa vida a partir do fortalecimento da nossa comunhão com o Senhor. Buscando ao Senhor, clamando, orando, dependendo dEle, comunhão com os irmãos, servir ao Senhor. À medida que nós nos aproximamos do Senhor e dependemos dEle, Ele nos reveste de poder, para a gente conseguir ter uma vida de santidade e vitória de pecados sobre esse mundo. Então eu queria lembrar vocês essa manhã, que os filhos da promessa vivem assim.
Os filhos da promessa vivem pela graça. Os filhos da promessa pecam, mas eles não vivem no cinismo. Eles pecam, curvam seus joelhos diante de Deus e dizem: Senhor, eu estou aqui de novo. Eu estou apresentando para o Senhor o mesmo pecado que eu cometi semana passada, mas eu não vou sair da tua presença, Senhor, enquanto o Senhor não me curar. Filhos da promessa vivem assim. Os filhos da escrava, eles pecam e eles fazem como aqueles filhos que tiram notas baixas na escola, esconde lá no fundo da bolsa para o pai não achar, e eles fogem de Deus. Os filhos da promessa, eles creem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mas nem por isso eles vivem no cinismo. Todos os dias eles estão na presença do Senhor. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me curar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me fortalecer. Eu estou aqui, ó Pai, sentindo vergonha pelo meu pecado, mas ao mesmo tempo eu confio que o sangue de Jesus já pagou por esse pecado que eu cometi. E eu não vou sair da comunhão com o Senhor enquanto o Senhor não me purificar. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe e que nesse conflito de descendências nós vivamos inteiramente pela graça de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Te louvamos, Pai, por essa manhã e pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tudo depende da Tua graça. Se houvesse pelo menos uma contribuição, por menor que fosse, da nossa parte, tudo estaria perdido. Mas nós te louvamos porque Jesus Cristo fez a obra completa. E Ele, por sua imensa misericórdia e por essa graça maravilhosa, Ele nos dá tudo o que precisamos para a salvação e santificação. E nós pedimos, ó Deus, pelas pessoas que aqui estão essa manhã, que ainda não se atentaram para isso, e estão nessa condição de filhos da escrava, que eles sejam capazes, ó Deus, por Tua misericórdia, de ver a escravidão que eles estão submetidos, tentando agradar ao Senhor através do próprio esforço, e que nessa manhã o Senhor os liberte, e que eles venham ao Senhor pedindo misericórdia, clamando por intervenção e transformação, e que eles venham, ó Deus, por Tua misericórdia, receber o perdão, a libertação dessa condição de escravidão e serem contados como filhos da Nova Jerusalém. Mas também clamamos por nós, ó Deus, pela Tua igreja, e pedimos que o Senhor nos ajude a termos um coração descansado em Ti, e aceitarmos as muitas dores que enfrentamos nesse mundo por sermos filhos da promessa. Que nós confiemos na Tua proteção, e que jamais venhamos nos envergonhar das afrontas que padecemos publicamente, no meio da nossa família, por sermos filhos do Senhor. Que nós nos lembremos da nossa identidade, e que o Senhor abra os nossos olhos para que percebamos a nossa herança, e isso produza alegria dentro do nosso coração. Clamamos por fim, Senhor, que o Senhor nos ajude a depender unicamente da comunhão contigo para a nossa santificação e crescimento espiritual. Nós pecamos muitas vezes, ó Deus, de variadas formas, mas não permita, Senhor, que nós saiamos da Tua presença, que nunca venhamos desistir do Senhor, de continuar Te buscando, Te clamando, pedindo graça, pedindo perdão, renovação, transformação, que nós nunca venhamos a desistir, e que lembremos que do Teu trono fluem rios de graça, para a nossa renovação, para a nossa transformação, e como filhos humilhados nós podemos recorrer a ela todos os dias, para sermos perdoados e renovados. Ajude-nos, Pai, a viver assim enquanto estamos nesse mundo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero